Irmãos e irmãs, estamos celebrando a memória de todos os nossos irmãos e irmãs, fiéis, defuntos, que congregam a Igreja Padecente. Nós nos unimos a todos aqueles que na terra, servindo o Senhor, aguardam a plenitude do céu, com a remissão, a expiação da pena temporal de todos os seus pecados. Hoje é o dia de nos unirmos aos irmãos que padecem no purgatório, e com as nossas orações, com as nossas preces, nós podemos ou poderemos contemplar pela fé o sufrágio da alma desses nossos irmãos e a entrada deles no convívio dos santos, né? Nós precisamos entender um pouquinho o mistério da morte. Primeira coisa, a morte não é projeto de Deus. Quando Deus criou toda a obra da criação, Deus tinha um projeto de vida para todo ser humano, e junto do ser humano para toda a obra da criação, todo o cosmos, aquilo que nós conhecemos e o que não conhecemos ainda, porque a obra criada por Deus é imensa, imensa. Acontece que com a entrada do pecado no mundo, né, houve a corrupção de todo o cosmos, tudo passou a se degradar, inclusive o ser humano. E a maior manifestação dessa degradação humana é a morte. Essa morte que nós sabemos que existe, na verdade não conhecemos porque ninguém morreu ainda, né? Mas nós sabemos que existe, ela é consequente ao pecado, não é projeto de Deus. Então a primeira coisa que a gente tem que entender como cristãos é isso, né? Porque às vezes você vê, diante da perda de um ente querido, você vê católicos que vêm na missa, que vivem uma vida sacramental, católicos questionando Deus, ou culpando a Deus da morte. Mas nós sabemos que a morte não é oriunda do projeto de Deus, é consequente ao pecado dos seres humanos, ao pecado original. O que é a morte? Primeira coisa, a morte é a separação daquilo que o ser humano é na sua integridade, corpo e alma. A morte é a cisão do ser humano, é a cisão, a separação do corpo e da alma. O ser humano antropologicamente é corpo e alma, corpo e alma. Não é só o corpo e também não é só a alma, é corpo e alma. E esta inimiga humana, que é a morte, ela nos separa, né? Mas ela não tem a última palavra. Jesus mostrou que a morte não tem a última palavra com a sua própria vida, né? Com os próprios acontecimentos a que ele se submeteu. Morreu por meio da crucifixão, e no terceiro dia ele venceu esta inimiga de maneira antecipada, com que todo o seu corpo haverá de vencer. Nós sabemos pelos livros, os textos das cartas de São Paulo, que Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. A cabeça, que é Cristo, já padeceu todo este trajeto de morte, de sofrimento, e também de ressurreição, de ascensão, de vitória. E não será diferente com o seu corpo, que é a igreja. Qual é o trajeto de Calvário que o corpo deve percorrer, cuja cabeça, que é Cristo, já percorreu? É a peregrinação terrestre. Então esta vida é uma escalada para o Monte Calvário, e quando ela termina, é como se nós estivéssemos crucificados com Cristo, aguardando o terceiro dia. Este terceiro dia é o fim dos tempos, quando Ele voltar, e aí todas aquelas pessoas cujo
corpo foi sepultado, haverão de ressuscitar. E as almas que já foram julgadas haverão de se unir a seus corpos. E aí sim, nós gozaremos do destino que nós mesmos assim plantamos, ou nós mesmos desejamos com as nossas escolhas nesta vida. Por isso que quando nós vamos celebrar Ezequias, né, é que quando a gente vai no velório e reza Ezequias, está todo mundo entristecido, nem presta atenção muito nos sinais, né, nas orações que o padre reza nas Ezequias. Mas lá fala, nós vamos sepultar, tem um rito de encomendação, ou encomendamento, sei lá como está escrito no ritual, do defunto, do corpo, e o padre asperge o defunto com água benta, lembrando o batismo, né? O defunto será sepultado na esperança de, no fim dos tempos, aquele corpo que vai ser degradado, aquele corpo ressuscitar, se unir à sua alma e gozar da glória do céu eternamente. Essa é a fé da igreja, né? Por isso, meus irmãos, a morte não é o fim último, não é o fim último. Então, essas certezas nós temos de levar junto de nós. Primeiro, né, esse tempo de pandemia deve ter um monte de gente aqui que perdeu gente, pessoas conhecidas, queridas. Primeira coisa, a morte não é vontade de Deus, é fruto do pecado humano. Segunda coisa, a morte não é o fim, né? Diante da morte, talvez a saudade, a tristeza pela saudade, mas não o desespero, não a desesperança, porque ela não é o fim. Cristo venceu a morte, ressuscitando no terceiro dia. No alto da cruz, ele matou aquilo que tentou o matar. E isso é promessa para todo o seu corpo místico. Então, hoje nós padecemos desse mal, né, que parece ser maior do que nós, mas isso vai ser destruído no fim dos tempos, por Cristo. É o que fala hoje o texto do profeta Isaías, nós ouvimos no capítulo 25. O Senhor dos exércitos dará neste monte, para todos os povos, um banquete de ricas iguarias. Este monte é a igreja, que é única, nós somos igreja peregrina, nós temos a igreja padecente, que é a igreja que está no purgatório, temos a igreja celeste que está na glória eterna, mas formamos um único corpo, que é a igreja de Cristo. Neste monte, o Senhor dará um banquete de ricas iguarias, removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos. Qual é o fato, ou qual é a realidade que acomete todo ser humano, independente de nação, de raça, de cor, de situação financeira? Qual é? A morte. Ele removerá a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a morte. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces. É a promessa que Deus tem para o ser humano, né? Portanto, a morte não é projeto de Deus, a morte não é o fim último, e a morte, pelo contrário, é o início de um banquete que vai perdurar para todo sempre, para todo sempre. Por isso que nós cantamos no pregão pascal, né? Ó morte, né? Ó morte, que não é a nossa inimiga, mas é aquela que por meio da qual nós iniciamos uma vida em Cristo. É muito bonito olharmos para a realidade da morte como o princípio de uma vida em Cristo. Essas três verdades, se nós guardarmos no coração, nós encaramos o mistério da morte de maneira muito serena, e é a promessa de Deus, né? Esse banquete eterno para todos os seus filhos. Precisamos entender, meus irmãos, nesse dia de finados,
a questão do juízo, né? Todo mundo, a hora que morre, no ato da morte, é submetido ao que a igreja chama de juízo particular. Morreu, separou alma e corpo, o ser da pessoa subsiste em sua alma e não no corpo, por isso que o corpo apodrece. Então morreu, imediatamente a alma é submetida ao juízo particular. Morreu, aparece Jesus, justo juiz, independentemente da religião, independentemente do que a pessoa acredita ou não. Ninguém vai fugir do juízo, ninguém. E aí, diante desse juízo, o ser humano ali julgado, ele vai decidir e escolher, com tudo aquilo que ele viveu durante seu trajeto, essa peregrinação terrestre, o seu destino eterno. O seu destino eterno, que consiste em 2 caminhos somente: o céu ou o inferno, né? Quem morre em estado de graça já tem o céu garantido. Também quem morre em estado de pecado mortal já tem o seu destino escolhido, que é a condenação eterna, né? E nós aqui que ainda caminhamos, não podemos determinar nada, né? Tem gente que fica falando, a pessoa morreu não sei do que, morreu desse jeito, já está no inferno, já está no céu. Quem é juiz é Jesus Cristo, só Ele. A igreja nunca disse que ninguém está no inferno. Pode pegar qualquer documento da igreja, não tem. Nem Judas Iscariotes, nem Judas a igreja diz estar no inferno. Nós saberemos quando, depois do juízo final, saberemos de toda a história. Mas por enquanto vai ficar na curiosidade. O que nos resta hoje é nós tomarmos cuidado, viu? Porque Jesus diz: a porta do céu é estreita, espaçoso é a porta que leva para a condenação. Palavra de Jesus. Tem tanta gente que fica especulando, né? Ai, fulano morreu não sei do que, não sei do que. Em vez de ficar olhando os outros, nós temos de olhar para nós. Cada pecado mortal é a conquista do inferno. Isso é uma coisa muito séria, sobretudo começando por mim, que sou padre, né? E depois para cada um dos que aqui estão acompanhando, que já tem consciência disso, né? Pecado mortal mata a caridade na alma e conquista o inferno. Conquista o inferno. O que acontece quando nós pecamos, né? Nós entramos num estado de inimizade com Deus. É como se Deus estivesse aqui, e quando eu cometo quaisquer pecados graves, eu viro as costas para Deus. Se eu morro desse jeito, eu morro com as costas viradas para Deus, para toda a eternidade. Por isso, buscar sempre, de maneira penitente, a reconciliação com Deus. E nós temos uma demonstração visível da reconciliação, que é o sacramento da reconciliação. O sacramento, né? Nós, no sacramento, nos voltamos e abraçamos a Deus novamente. Mas todos nós, constantemente, estamos assim e estamos assim. Não é verdade? Abraçamos e viramos as costas. É preciso que nós vigiemos. Um dos textos hoje proposto pela liturgia é o texto que fala do ladrão, né? Vigiai, porque o Senhor virá como um ladrão. E se eu tiver de virar de costa? Ferrou-se. Porque o que permite me virar hoje para Deus e me reconciliar com Ele é o tempo. Hoje eu peco, amanhã eu tenho a oportunidade de me arrepender. É o tempo. Quando morre, acaba o tempo, não tem mais jeito de se virar. Então, meus irmãos, nós temos de fazer esforço, e é esforço mesmo, que não é fácil, né? Não é só vocês não, começa pelo padre, todo mundo. Esforço para estar assim com Deus o tempo todo, abraçados,
e que se morrermos abraçados com Deus, já temos o céu garantido. Eu acho que não de maneira imediata, né? Só os santos mesmo que conseguem, né, morrer e abraçar a glória eterna de maneira direta. Talvez nós passaremos por um purgatóriozinho antes, né? O que é o purgatório? Nós podemos comparar o juízo de Cristo com o nosso juízo civil, né? Quando você comete um crime, o crime provoca uma consequência, não é verdade? Suponhamos, vamos pegar um exemplo aqui, uma pessoa que comete o homicídio, tira a vida de outra. Ela matou a pessoa, ela foi presa, cometeu um crime, e imediatamente existe uma pena pelo crime, tantos anos de cadeia, não é verdade? O crime produz uma pena, a pena a pessoa vai cumprir, né? A mesma coisa a questão do pecado. O pecado é um crime é um atentado contra Deus. Só que o pecado produz duas penas. Uma pena chamada temporal e uma pena chamada eterna. Então, pecou, já acontece a pena eterna. Você tem garantido o inferno. Pecado grave. E a pena temporal são as consequências dos seus pecados, né? Quando você vai confessar, você recebe o perdão da pena. Qual das duas? Eterna. Você confessou, você já perdeu o inferno. Olha que bênção, né? Quando você sai do confessionário, você fala assim: ai, estou livre do inferno, posso morrer em paz. Só que as penas temporais não. E Deus entregou para a igreja, né, a autoridade de conceder aos seus fiéis instrumentos de remissão das penas temporais, que se chamam indulgências. Então, você pecou, você já tem o inferno imediatamente garantido, que é a pena eterna. A confissão apaga a pena eterna, mas não a pena temporal. Por isso, nós aqui realizamos indulgências, além de confessar, para apagar as consequências temporais do pecado, né? Quem morre sem confessado, bonitinho, sem pena eterna, já tem o céu garantido, mas vai ter que pagar as penas temporais. Se não pagou aqui, vai ter que pagar no purgatório. Consegue compreender, né? Por isso fazer indulgências, né? A igreja perdeu muito isso, né? E agora está se voltando um pouco a consciência das indulgências. Hoje mesmo era um dia propício para ter feito indulgência. O Papa Francisco, não sei se vocês, a gente lê tanta coisa na internet e às vezes não lê os documentos pontifícios, né? Esse dia de finados se estendia a indulgência plenária por 8 dias. Então, por 8 dias eu podia ir à missa, né? Ou melhor, ir ao cemitério por 8 dias. Eu me confessaria uma vez, porque para ganhar indulgência tem que se confessar, tem que ir na missa, rezar o credo, tem que rezar pelo Papa. Então, me confessaria uma vez. E se eu visitasse o cemitério por 8 dias depois, eu ganharia indulgência plenária para 8 pessoas falecidas, né? E o Papa Francisco, neste ano de pandemia, estendeu essa indulgência plenária por 1 mês, né? Então, eu duvido que a gente vai ficar sem pecar 1 mês, né? Mas você pode confessar 1 mês, um dia. Você pode confessar um dia. E você pode rezar pelos mortos todos os dias. E o Papa desobrigou de ir ao cemitério, só ir à missa.
Então vai à missa pelo resto do mês de novembro, e cada missa que você vai, você reza o credo. Se não tiver na missa, reza depois. Você reza pelas intenções do Papa, e você ganha indulgência plenária em todos os dias, né? O problema é a confissão, né? Será que uma confissão vai durar um mês inteiro sem pecado mortal? Tomara, né? Tem que tentar. O que acontece? Uma pessoa que já está salva, porque ela morreu abraçada com Deus, mas ela não purgou nesta vida as penas temporais. Ela está no purgatório lá, morreu, a indulgência plenária, né, é um pontapé para aquela pessoa ir para o céu, direto, né? E as pessoas que estão no purgatório, elas estão esperando ansiosamente as nossas orações, porque é um sofrimento lascado. Tem uma santa que Deus permitiu que ela tivesse a visualização do purgatório, né? Eu não acredito que seja Santa Catarina de Gênova, se não me engano, e teve outras santas, né? E é um sofrimento imenso, né? E não rezar pelas almas é uma extrema falta de caridade, né? Ai, padre, as almas dos purgatórios já estão salvas, já estão o céu garantido, mas estão em sofrimento. Por isso que nós rezamos toda a missa pelas almas do purgatório, toda a missa, né? É como se alguém tivesse doente. Ai, fulano está doente. Aí o médico falou assim: ai, mas ele não vai morrer não, viu? Aí você fala: ai, que bom, então deixa ele doente, já não vai morrer mesmo, né? E a pessoa sofrendo lá. Quem não reza pelos defuntos é isso. Os nossos irmãos protestantes, né, inventaram isso. A igreja reza pelos mortos desde o seu princípio, há mais de 2000 anos. Você pega os textos dos Macabeus, que está na Bíblia, e já lá mostra a oração pelos mortos, pelo sufrágio dos defuntos, não é? Depois, no século XVI em diante, os protestantes tiraram esse texto da Bíblia deles e inventaram que não precisamos rezar pelos mortos. E aí você pergunta para um protestante, né? O que acontece com os mortos? O protestante vai te dizer assim: eles estão dormindo, aguardando o juízo final, porque para o protestante só tem juízo final. Mas espera um pouquinho, Jesus no alto da cruz disse o que para o bom ladrão? Ainda hoje estarás comigo no... Ó Jesus, se o paraíso for dormir, me desculpe, viu? Ainda hoje, o corpo daquele ladrão deve estar sepultado lá na Terra Santa, não está? Mas Jesus disse: ainda hoje estará comigo no paraíso. Não foi isso? Está no texto de Lucas. Aí está a existência da sentença pós-morte, juízo particular. O corpo dele está sepultado lá em algum lugar, acho que ninguém sabe onde está, mas está lá. Mas a alma dele já está junto de Jesus, nos céus. É a figura dos santos da igreja, porque Jesus já o julgou, deu a sentença antes dele morrer. Consegue compreender? Por isso que nós rezamos por aqueles que já estão salvos, e salvos ainda sofrem, para que possam abraçar a Deus em plenitude. Por isso, comungue por algum ente querido falecido, de vez em quando, é muito salutar. Reze pela alma de um ente querido, né? Lucre indulgências por um ente querido. Ai, padre, mas se ele estiver no inferno? Aí não tem jeito, a decisão é eterna. Mas como você não sabe, reze. Se a pessoa não se utilizar da sua ação indulgente, Deus a entregará para outro. Essa que é a alegria. Pode ser que a gente reze por um ente querido para ir para o céu, que ele já esteja lá faz tempo. E aí? Deus entregará aquela intenção para outro que esteja sofrendo. Por isso nós rezamos pelos mortos.
e nós rezamos por eles e pedimos para Deus a graça de ser salvos, porque ser salvo não é fácil não, viu, minha gente? É sacrificante, a porta é estreita, sim, sim. Então, que hoje nós não nos revistamos de tristeza, mas que nós nos revistamos da certeza da vitória de Deus sobre a morte. A morte não é propósito de Deus, projeto de Deus. A morte não é o fim. E a morte deve nos ensinar hoje a vivermos melhor a nossa fé, lutarmos contra o pecado e também viver a vida de maneira com mais leveza, né? O ano passado eu falei a mesma coisa, né? Às vezes a gente perde tanto tempo com coisas insignificantes e deixa de aproveitar a vida. Tem gente que vive com determinadas pessoas por anos e só vão querer valorizá-la quando a pessoa morre. Mas Deus deu tantos anos para a pessoa, de maneira fecunda, curtir aquela outra pessoa. Depois de morto não adianta mais. Aí se escabela diante do caixão. Já foi, meu filho, agora vocês vão se encontrar só no juízo final. Então hoje aprendamos, a morte não deve ser como que o povo faz aí, né? Uma coisa para se espantar, mas deve ser uma pedagoga, uma professora. O que a morte nos ensina? Nos ensina a aproveitarmos mais a vida. E aproveitar a vida não necessariamente é cometer pecados, mas é levá-la, a vida, de maneira mais leve, né? Por isso deixar de lado a falta de perdão, né? Olhar naqueles com quem convivemos mais as qualidades, as virtudes, porque nós sempre estamos prontos a observar os defeitos do outro. Isso nos impede de viver bem o hoje. Vivamos bem, porque essa vida é muito curta, e logo logo nos aparece Jesus diante da morte lá, supremo juiz. Acabou tudo que ele deixou para trás, ficou para trás afetos, dinheiro, poder, projetos. Então vivamos bem hoje, né? Unidos a Jesus e unidos com aqueles que Jesus nos deu, né? Que tem defeitos de monte, mas também tem muito a nos fazer crescer, muito, com toda certeza. Então peçamos a graça hoje para Deus: Senhor, me ajude a viver bem minha vida e a me preparar para o encontro convosco, quando o Senhor me chamar. E todo mundo tem um dia reservado na agenda de Jesus, viu? Está todo mundo inscrito já na agendinha dele lá no céu, né? Ainda bem que ele não deixou ninguém saber qual o dia será, né? Mas todo mundo tem o seu dia, ninguém vai de véspera, viu? Ninguém. O texto do Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus é claro para os apóstolos: eis que eu vou para o céu, vou preparar-vos um lugar, e quando o lugar estiver preparado, eu virei e vos levarei comigo, né? A gente reza, né, Senhor? Demora um pouquinho aí para preparar, né? Mas se estiver pronto, meu filho, você pode estar trabalhando, você pode estar fazendo academia, tudo saradão, você vai embora. Chegou a hora. Aí, padre, mas como que eu vou saber então? Não dá para saber. Por isso que Jesus diz: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que virá o Filho do Homem. E ele virá como um ladrão. Que esse ladrão nos encontre preparados para o seu encontro. Assim seja.